Versículo 6 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tem que memorizá-las. Guarde isso no seu coração. É assim que se forma o professor das crianças. O pai professor, o pai mestre. Em primeiro lugar, esse pai mestre, esse pai professor, ele vai abraçar essas palavras, vai devorá-las, vai guardá-las no seu íntimo. Essas palavras, a palavra de Deus vai fazer parte de cada célula do seu corpo. Ele conseguirá, com o seu conhecimento das Escrituras, ele conseguirá filtrar, analisar, observar cada circunstância da vida sob as lentes da palavra de Deus. Porque ele a respira, ele a conhece, ele a memorizou. Essas palavras estão no coração dele. E vejam, aí vem o trabalho de professor. O texto diz: tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar é um verbo hebraico que significa repetição. Você vai repetir o ensino da palavra de Deus aos seus filhos. Você vai repetir e repetir e repetir, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Por quanto tempo? O texto diz: delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Sabe quando? O dia inteiro. O quê? É um curso intensivo. É um cadete doméstico. Com a diferença que o cadete é só no sábado o dia inteiro. Você vai fazer isso de segunda a segunda, das 7 às 10. O dia inteiro ensinando os seus filhos. Por quê? Porque a verdade demora para entrar na nossa cabeça. Por causa da natureza pecaminosa que nós temos. Se eu contar uma piada suja para vocês, aqui, isso vai entrar na mente de vocês na hora. E vocês não vão esquecer essa piada nem daqui a 30 anos. Daqui 30 anos, se eu perguntar da piada suja que eu contei aqui, os irmãos vão se lembrar. Mas os irmãos não vão se lembrar se eu perguntar do sermão do domingo passado. Porque a nossa natureza pecaminosa, ela resiste à verdade. De modo que para que a verdade entre e penetre na nossa mente, é necessário uma ação sobrenatural de Deus. É necessário zelo, é necessário também a repetição contínua e contínua e contínua, o tempo todo repetindo. Você tem que fazer isso com seus filhos. Incutir na mente deles pela repetição. Continuamente, sempre e sempre e sempre e sempre, sem parar. Mas isso, pastor, é uma lavagem cerebral. Exatamente, acertou. Acertou. Não vou falar o resto. Quem vem de manhã sabe a brincadeira que eu fiz agora. Isso é uma lavagem, é uma santa lavagem cerebral que você vai fazer. E feliz o homem que faz isso. Feliz o pai que faz isso. É claro, os pais têm que usar formas criativas para ensinar seus filhos. Os pais vão chegar em casa e vão conversar com as crianças e ensinar essas coisas ali, usando as circunstâncias que os rodeiam. Vão brincar com eles e durante as brincadeiras vão extrair lições importantes da palavra e incutir na mente dos seus filhos. O texto está dizendo que você deve chegar em casa, colocar seu filho numa carteira com lápis e papel na mão e começar a dar lições para ele. Agora anota aí a proposição, anote agora aí a tese central, não é isso? Anote os 3 pontos do sermão do pastor Marcos, não é isso que o texto ensina? O texto ensina um ensino informal, que acontece enquanto você viaja com seu filho, enquanto você vai com ele até a padaria.
enquanto você conversa com ele assistindo um programa de televisão. E você vê aquelas coisas e diz, veja, isso aqui acontece porque a palavra de Deus é desobedecida nesse aspecto. Veja, esse desenho está ensinando algo errado, você deve fugir dessa mentira que esse desenho está ensinando. Veja essa notícia, o que esse homem está dizendo. Essas coisas acontecem porque eles desobedecem esse texto da palavra de Deus. E assim, eu vou usando as circunstâncias que cercam ali a nossa vida, aproveitando essas circunstâncias para ilustrar lições preciosas da palavra de Deus para as pessoas. E há várias formas de fazer isso, há várias maneiras de fazer com que as crianças aprendam a filtrar tudo o que acontece a partir da Sagrada Escritura. Nós temos vivido dias terríveis, os irmãos têm acompanhado aí diversas ideias políticas, propostas políticas, e eu tenho ouvido falar de algumas ideias relacionadas à educação das crianças. Existe uma mentalidade presente hoje em dia em algumas filosofias extremas, dizendo que a educação das crianças pertence ao Estado. Porque as crianças serão os cidadãos que vão formar a sociedade. E isso faz com que a responsabilidade pela formação desses cidadãos que vão formar a sociedade, que vão compor a sociedade, seja então responsabilidade não de pessoas despreparadas, não de pessoas que muitas vezes não têm uma noção muito clara do que ensinar, mas isso deve ser responsabilidade do Estado. E há inclusive propostas de filósofos antigos, inclusive, que dizem que é necessário que a criança seja entregue ao Estado, para que o Estado a ensine e a doutrine, e ela então seja formada dentro dos padrões filosóficos daquele Estado, e então seja o tipo de cidadão que aquele Estado quer que ele seja. Eu disse para os irmãos há algum tempo atrás que na antiga União Soviética, na União Soviética de Stalin, a ideia de educar uma criança na palavra de Deus era crime. E o Alexander Solzhenitsyn, no seu livro O Arquipélago Gulag, que é o seu livro mais famoso, ele afirma que a pena para prostituição naqueles dias era de 5 anos. Notem bem, o marxismo ele incentiva a prostituição e a imoralidade, até que ele desfaça a ordem vigente, porque ele sabe que a imoralidade desestabiliza a ordem vigente. Depois que ele estabelece a sua ordem, aí ele acaba com a imoralidade, ele começa a perseguir os imorais, porque ele sabe que a imoralidade desestabiliza. Então, na União Soviética de Stalin, as prostitutas eram consideradas criminosas, e elas iam para os gulags, e ficavam nos gulags por 5 anos, eram prisões terríveis, eram campos de concentração, nas partes mais distantes e geladas da antiga União Soviética, na Sibéria e coisas assim. E ficavam lá por 5 anos num sofrimento simplesmente indizível. Isso aplicado às prostitutas. Agora, isso por 5 anos. Agora, as mães que eram flagradas ensinando a Bíblia para os seus filhos, a pena nos gulags era de 10 anos. 10 anos pelo crime de educar as crianças, os seus próprios filhos, na palavra de Deus. Eles diziam, o Estado tem que educar as crianças dentro dos padrões, dentro da filosofia que esse próprio Estado adotou. Porque essas crianças vão formar a sociedade futura. E essa sociedade tem que ser boa. E para ser boa, tem que se aplicar, tem que se inculcar na mente delas as nossas filosofias aí políticas e outras mais.